Sou a professora Rosário Carvalho, do campus de Macau, do IFRN, e estamos aqui nessa segunda videoaula dentro da disciplina do componente Aprendizagem no curso FIC, Qualidade de Vida e Trabalho. E hoje nós vamos falar sobre algumas estratégias para melhor aprender, né? Características da aprendizagem ao longo do tempo e vamos começar com alguns comentários sobre o tempo. O tempo, o uso do tempo a nosso favor. Como empregar melhor o tempo para melhor aprender. Nós, quando nascemos, o bebezinho aí, bem simpáticozinho, piscando o olhinho, nós nascemos no tempo biológico. Somos totalmente biológicos. Um bebê come na hora que quer, em qualquer lugar, no meio de uma solenidade, chora, espirra, tosse, solta pum, dá golfada, faz cocô, dá risada, vomita, faz xixi. Qualquer necessidade biológica do bebê, dorme, acorda, dorme de novo, pouco importa em que lugar ele está e em que horário. Ele faz aquilo que seu relógio biológico determina. Então, a nossa educação, ele é totalmente, digamos assim, natural, né? Toda a relação dele com o tempo é natural. Mas com a educação, com o tempo, a nossa relação vai se tornando cada vez mais cultural. E daí nós passamos, né, do tempo biológico para o tempo cronológico. Por exemplo, nós estamos chegando do intervalo na sala de aula. É uma experiência bem comum que eu já tive. E as pessoas, os alunos ficaram lá fora por um intervalo de tempo suficiente, não é? Para ir ao banheiro, para lanchar, tomar água, etc. Mal a pessoa entra na sala de aula, pede para sair para encher o copo de água. É o tempo biológico, não é? Então, quanto mais adultos, quanto mais eficientes, mais nós somos capazes de nos adequar nosso organismo ao tempo cronológico. E chegar ao máximo, né, de estarmos com uma tremenda dor de cabeça e assim mesmo assistir a aula, estarmos com mal-estar e comparecer, porque o tempo cronológico na vida adulta, né, ele se sobrepõe, né, ao tempo biológico. Só mesmo em casos gravíssimos, raros, é que nós abrimos mão, né, de cumprir os nossos compromissos, o nosso tempo cronológico por conta de fatores biológicos. Então, todas as relações de aprendizagem, elas se constituem, elas acontecem no tempo e num espaço determinado. E elas vão se modificando ao longo do tempo ou de um lugar para outro, conforme os equipamentos disponíveis, conforme a legislação, né, que vem evoluindo, né, às vezes involui, regride para tirar direitos do trabalhador, né, conquistado. Então, conforme os equipamentos, os signos, né, as linguagens, há locais em que a comunicação é mais eficiente do que outra, em que há relações mais democráticas, de participação conjunta de todos. Então, as aprendizagens no mundo do trabalho, no ambiente, elas vão
no mundo do trabalho, elas vão variar conforme o tempo e o espaço de aprendizagem. Veja aí em cima, nessa linha de cima, as 3 figuras, com relação à escrita, por exemplo, não é? Que já foi realizada com essa tecnologia da pena e da tinta, não é? Depois a máquina de datilografia e hoje com o notebook. A cozinhar, por exemplo. Ainda hoje algumas pessoas cozinham assim, não é? Coloca a panela sobre 3 pedras com fogo de lenha e depois o fogão antigo dos anos 1600, 1700 por aí, não é? Ainda a lenha, aquelas portinhas ali embaixo era para colocar a lenha. E hoje o fogão, essa mesa digital aí, né? Fogão a laser. E são então condições bem diferentes para você processar o alimento, para você trabalhar, né? Para você aprender também a trabalhar. Hoje em dia nós temos receitas de micro-ondas, né? As formas para assar um pudim no micro-ondas são de silicone, não são de metal. E embaixo o transporte, né? Desde uma primitiva carroça com tração animal, né? Puxada por um burrico, um dos carros do começo do século XX, né? E o moderno trem-bala. Então, o que é mesmo aprender? Aprender, segundo algumas escolas, né, da psicologia que estudaram esse assunto. Então, temos, por exemplo, associacionismo, para quem aprender associar ideias. Temos o behaviorismo, para quem o importante é o treinamento, a prática. Então, você aprende praticando. A teoria do teste de hipóteses, que diz que você tem que testar hipóteses. E aquela teoria lá dos mediadores sociais, pode dizer que aprender é uma ação cultural mediada pelos signos, pelos instrumentos, pelos outros. Não se trata aqui de estudarmos essas escolas e nem de optar por uma ou por outra. Mas eu trouxe ideias básicas de cada uma que se aplicam às situações atuais, cotidianas de trabalho. Por exemplo, da associação de ideias, você pode prescindir de informações para aprender no mundo do trabalho? Lógico que não. Com base em informações que você recebe, geralmente em treinamentos antes de iniciar o trabalho, capacitações ao longo do trabalho, ou quando chega um computador novo, uma norma nova, né, de biossegurança, ou um fato novo, como agora a pandemia, o coronavírus, precisa sim de se informar, de atualizar informações para continuar aprendendo, para continuar desempenhando a contento as suas funções no mundo do trabalho. Então, as ideias, associar ideias, ancorar ideias novas a conhecimentos anteriores é importante, sim. Ao mesmo tempo, o treinamento também é muito importante. As práticas laborais lhe preparam, inclusive para pôr à prova as informações que você recebeu. Existe aquele velho ditado: quem não sabe fazer, não sabe mandar, não é isso? E é verdade. Se você não pratica, se você fica só na teoria, só na informação,
Você realmente não pode fazer a crítica, se aquela informação é pertinente ou não. Às vezes isso acontece, principalmente assim, em órgãos públicos, naqueles cargos em que as pessoas são indicadas, não precisam fazer concurso, não é? Não há aquela concorrência para a seleção do melhor, mas quem assume é a pessoa de maior confiança. Às vezes ela não tem a prática. E por mais que ela tenha informações, às vezes não tem também muita informação. Mas por mais que ela tenha informações, ela não tem a prática, quando ela chega no ambiente de trabalho, querendo inovar, querendo ditar novas regras, novos procedimentos, aquele funcionário que está lá praticando diariamente, que tem toda aquela experiência com o maquinário, ou com o cliente, não é? Ou com ambos, ele tem condição de, olhe, doutor, ou então, olhe, chefe, isso não vai dar certo. Por quê? Por isso, por isso, por isso. Então, eu digo que a informação, ela é importante para situar você em todas as ideias que circulam em torno daquele objeto, daquela máquina, daquele equipamento, daquele processamento que você vai desempenhar, daquela reunião, daquele treinamento, da sua função. Mas a prática, ela que te dá condições de criticar, para te preparar justamente para o outro passo, que é poder criar, inovar, propor, que é a criatividade, através de teste de suas hipóteses. Aqui em Natal tem um estabelecimento muito conhecido, o restaurante Mangai, e uma pessoa minha fez estágio de psicologia organizacional lá dentro. Ela me disse que eles todos têm uma hipótese sendo testada. Cada funcionário daquele, garçom, ajudante de mesa, cozinheiro, copeiro, todos têm direito de colocar propostas. Afinal de contas, a dona do restaurante é formada em psicologia. Coloca a psicologia organizacional a serviço do seu próprio negócio, né? Então, ninguém ali, só se não quiser mesmo, mas inclusive ela cobra, né? Eles são cobrados de ter hipóteses de trabalho para ser testadas. Na prática, se funcionar, muito bem, ela permanece, né? Ela é testada durante um período, digamos, se não me engano, são 15 dias. Então, eu vejo assim, certo? Eu estou trazendo essas ideias da psicologia, da aprendizagem para vocês, nessa sequência de que aprender é sim associar ideias, é sempre bem informado, ao mesmo tempo praticar, né, essas ideias no seu cotidiano, criticar o que não funciona e propor, através dessa criatividade, testar a hipótese de novas maneiras de atuar, visando a melhoria da produtividade, da satisfação do cliente, da segurança, enfim, a melhoria em todos os sentidos possíveis do seu ambiente de trabalho. É também uma ação cultural, mediada pelos signos, pelos instrumentos, pelos outros. Você, então, quando chegar no seu trabalho novo ou no trabalho que você já está, é importante que você se mantenha aprendiz, né? Um aprendiz dinâmico, um aprendiz atento. Você procure saber quem são os outros. O outro significativo nem sempre é o chefe imediato, às vezes é um funcionário mais experiente, mais sereno, mais amigo. É uma pessoa que tem condição de mediar para você o que você vai precisar aprender. Então, fique atento, não é? A quem são essas pessoas, quem é essa pessoa
quem é esse outro significativo que vai estar mais em condições de te ajudar. Os instrumentos, procure conhecer os instrumentos, procure dominar, né, adquirir maestria no seu manuseio. Veja, por exemplo, o exemplo dos computadores nossos de cada dia. Nós não exploramos mais que 10% da capacidade que essas máquinas nos oferecem, não é isso? Então, os instrumentos, o domínio desses instrumentos, eles são um fator decisivo para a sua efetiva aprendizagem no mundo do trabalho. Eu sempre digo que tecnologia é muito bom, desde que nós possamos dominá-la, porque quando nós não conseguimos dominá-la, ela nos domina. Quantas vezes eu já me vi diante de um computador paralisada, parecendo uma estátua, sem saber em qual tecla digitar, né? Então, isso é a falta de domínio do instrumento. E os signos são todas as linguagens, né? Existem as instruções para a operação dos equipamentos, existem as diretrizes de conduta dentro da empresa, existe o conhecimento da missão da empresa, do papel social, existe o conhecimento das normas. Então, assim, tudo isso são signos que sinalizam, né? São sinais de orientadores para a sua conduta cotidiana dentro da empresa. Aprender, portanto, eu diria que é tudo isso, não é? Praticado e aperfeiçoado dia a dia.